Agora 2h06, desde semana passada, quando houve a revelação do esquema de desvios em aposentadorias e pensões do INSS, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, vem sendo alvo de muitas críticas, o presidente Lula vem sendo alvo de cobranças, de providências, de mexidas no primeiro escalão do governo, e agora, nessa virada do fim de semana, a situação do ministro ficou ainda mais complicada. Ele está mais na corda bamba do que nunca. Não é isso, Ivan Brandão? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Ale, Isa, Larissa. Não sei tarde. se tá tão na corda bamba assim, não, porque pelo menos a avaliação que o partido faz, Ale, é de que assim, o ministro não tem culpa nenhuma comprovada, por mais que exista uma pressão. O que o partido entende é que trata-se de um político tarimbado, que já respondeu a outras denúncias no passado e que, por enquanto, nada pesa contra ele a não ser uma pressão de opositores e de alguns setores ali da Câmara dos Deputados. Tanto é que eu conversei hoje mais cedo com o líder do PDT na Câmara, o Mário Heringer, e ele disse que, assim, se o Lula demitir o ministro Lupe, ele vai estar demitindo o partido, né? Acaba o apoio do PDT ao governo. É uma legenda importante. A gente está falando tudo bem de 17 deputados, mas que tem voz, né, de liderança na Câmara dos Deputados. Então, uma demissão agora, diante de um quadro em que Lupe não tem uma culpa comprovada, seria o fim do apoio do PDT ao governo. Eles não iam querer substituir, indicar outro ministro ou assumir outra pasta, né? A gente ouviu aí o Márcio na abertura trazendo o destaque sobre os convites que vão ser feitos ao ministro Lupe e convocações também para ele prestar esclarecimentos. É interessante que eu perguntei para o pessoal se o ministro estava tranquilo, e a resposta foi: ninguém fica tranquilo numa situação dessa, né? Ninguém está tranquilo numa situação dessa, mas de novo, né, reafirmando que é um político muito experiente, tanto é que ele pediu a liderança do PDT que converse com todos os outros líderes na Câmara para fazer com que todos esses pedidos de convite, de convocação, em outras comissões, inclusive, sejam unificados e virem o convite de amanhã, que já estava pré-definido, né? O ministro Lupe iria à Comissão de Previdência para apresentar um plano de governo, os próximos projetos do Ministério da Previdência, e vai virar, com certeza, uma reunião para tratar das denúncias contra ele. Eu falei assim: então vai ser quente lá? Eles falaram: vai, mas a gente vai levar um picolézinho para refrescar a galera. Então é isso, assim, o PDT vai no sentido de colocar um paninho, nem quente, né, frio, porque vai estar quente a sessão, mas o ministro confirmou que vai, mesmo sendo um convite, né? Ou seja, não é obrigado a comparecer, mas ele não quer responder, ele não quer não quer ser convocado por todas as comissões e prestar os mesmos esclarecimentos. Então eles querem que todos eles se unam num convite só, e aí ele vai lá amanhã na Câmara dos Deputados prestar esse esclarecimento sobre as denúncias do INSS, ainda mais depois dessa notícia de hoje, que ele sabia, né, já há pelo menos um ano, de que esses descontos eram feitos nas contas dos aposentados e pensionistas. Só que essa articulação para ele responder e ir apenas a uma comissão da Previdência, imagina até que eles vão ter que arrumar um plenário maior ali para ouvir o ministro, não tem nada a ver com a convocação lá do Senado, que o Márcio citou aí também na abertura. Ali no caso do Senado Federal, é a Comissão de Fiscalização e Controle, né? Um requerimento do senador Rogério Marinho, que fez ministro de Bolsonaro, do PL, aí a gente está falando de uma oposição característica mesmo, né, ao atual governo, e aí seria uma convocação, um requerimento que eles vão analisar daqui a pouquinho, é um requerimento de convocação, e o ministro seria obrigado a comparecer. Então é isso, assim, o ministro está tranquilo? Não está tranquilo. Está na corda bamba? Não sei se tão bamba assim, de repente com aquele... sabe, aquela haste ali que o pessoal usa para se equilibrar, ele não está sozinho, não está sem apoio, vamos dizer assim, para permanecer no cargo, mas são informações importantes, né? Se houver nesse momento uma demissão, de que o PDT não apoiaria mais o atual governo. E rapidinho, sobre CPI, a gente sabe que tem muitos deputados recolhendo já assinaturas para criar uma CPI ali do INSS, já que a gente está falando do partido do ministro Carlos Lupe, o PDT deve se reunir amanhã para decidir se apoia ou não as assinaturas, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa CPI seria para investigar as operadoras, né, que fizeram os descontos nas contas dos aposentados e dos pensionistas, e não investigar o
ministro, o governo, nada disso, mas nesse momento a opinião do que o partido tem, né, claro, isso vai ser definido na reunião, nesse momento a opinião é que é um caso muito grave que precisa ser investigado, mas por enquanto na esfera criminal e não na esfera política. A gente sabe que CPIs viram palcos para stories, reels nas redes sociais, né, e muito pouca, para cortes nas redes, exatamente, e para pouca conclusão. Mas é isso, o clima, eu não diria nem que tá quente, porque hoje tá chovendo aqui em Brasília, viu, pessoal? Céu nublado, então. Ô, Ivan, rapidinho, tem reunião do Conselho do INSS daqui a pouquinho, 2h30, mas na pauta oficialmente não tem discussão sobre esse detalhamento, análise dos desvios, né? É uma reunião de praxe, né, que eles têm sempre, né, já marcado. Agora é aquela coisa, né, Isabela? Imagina que já tivesse uma reunião ontem, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, uma reunião ontem lá dentro do Corinthians para discutir a criação do novo jardim do clube, né? Você acha que eles não iam falar sobre a goleada que eles sofreram ontem? Então, assim, a gente não sabe o que vai rolar na reunião do Conselho. É uma reunião fechada, a gente não tem acesso, né? Mas depois a gente vai ter acesso à ata e tudo mais. Mas sim, né? O INSS também se movimentando aí em meio a essas denúncias que continuam sendo investigadas, né? Vale lembrar sempre que aqueles 6 bilhões de reais que foram desviados, né, roubados de contas de aposentados e pensionistas, ainda são alvo de investigação. Esse número pode ser bem maior. Valeu, Ivan. Você volta então com mais entrelinhas dessas reuniões. E o flamenguista não podia deixar de fora da própria pauta goleada, né? Ai, nossa. Deixou um beijo para Sheila Magalhães. É isso aí. Valeu, Ivan. Valeu. E é sempre bom a gente ressaltar essas histórias, né, para os nossos ouvintes terem uma noção. A gente ouviu hoje no Bora Brasil, da Band, ao vivo, o relato do Paulo Yamazaki, ele que é aposentado, teve um prejuízo de quase R$2.000. Ele contou que a cada mês era descontado algo em torno de R$77, e isso continuou durante quase 2 anos, até que ele descobriu os descontos no benefício, foi ao INSS, pediu o estorno dos valores, mas ele disse que na época a funcionária falou que não dava para dar o estorno, mas que conseguiria bloquear o desconto. Mas ele precisou fazer uma carta a próprio punho pedindo essa suspensão. Ele disse que ainda demorou 2 meses para que de fato fosse suspendido esse pagamento, né? Esse desconto, na verdade. Ele disse ainda que teve a resposta, que não teve resposta sobre como terá o estorno, né? Como isso vai acontecer. Ele que ainda está aguardando, portanto, esse ressarcimento, mas pelo menos teve o bloqueio, né? A gente fala pelo menos, mas é triste, né? Só de pensar que é pelo menos o bloqueio, mas e aí o dinheiro, né? Porque ficou prejuízo. Quase R$2.000 somente esse aposentado teve. E agora tem todo um trâmite, né? Para que as pessoas consigam depois esse ressarcimento, né? O governo ainda estuda qual que vai ser essa forma de reaver esses valores que não estavam de forma alguma previstos pelo governo. Não sabe se ainda de onde que vão ser tirados boa parte desse montante. Parte, a gente já falou, cerca de R$1 bilhão foi congelado em bens dos investigados e pode sim ser usado para ressarcir as vítimas, mas ainda tem um valor aí, uma incógnita, um grande ponto de interrogação. Se você foi uma dessas pessoas atingidas, por enquanto a recomendação do INSS é entrar em contato no aplicativo Meu INSS para fazer o bloqueio, suspender essa nova cobrança, uma possível nova cobrança que venha no mês seguinte, ou ligar na central 135, mas para reaver o dinheiro, o governo ainda não trouxe nenhuma definição. Agora, 2h15.